Instituto. Existe uma falha grave de comunicação entre os cientistas e a sociedade. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e essa afirmação que eu li para vocês é de Mariana Guinter, bióloga, pesquisadora e professora da Universidade de Pernambuco. E como se não bastasse, divulgadora científica. Sim, ela é produtora e apresentadora do podcast Prosa com Ciência e do programa Ciência no Dia a Dia. É colunista e consultora científica da Rádio Universitária Paulo Freire e também colunista do site Aldeia da Gente. Neste programa, Mariana fala sobre como se iniciou no mundo da ciência, dos programas que eu falei para vocês aí, da necessidade de cientistas se comunicarem melhor com a sociedade e do papel da mulher no universo científico. Bom, eu perguntei para Mariana Guinter como ela começou a se interessar pela ciência, né? O que a fez começar a navegar nesse grande oceano do conhecimento. Olha, eu me lembro de gostar de ciência desde a infância. Sempre foi minha matéria preferida na escola. Mas mais pro fim do ensino fundamental, início do ensino médio, eu comecei a me encantar mais pela biologia marinha. Eu sempre tive uma relação bem forte com o mar. Morava perto da praia, no Rio de Janeiro, e sempre tive muita curiosidade sobre o mar, sobre as ondas e principalmente o que tinha ali dentro, o mundo submarino. Isso sempre me encantou. E eu lembro que eu fiz um curso de biologia marinha, ainda na época do colégio, e a gente teve uma aula prática de mergulho em Arraial do Cabo, que é um lugar fantástico, tem uma diversidade marinha incrível. É um lugar que muitas pessoas vão para mergulhar, que fica no litoral norte do Rio de Janeiro. E foi a primeira vez, eu tinha uns 14 anos na época, foi a primeira vez que eu mergulhei em apneia. E eu fiquei totalmente apaixonada, assim. Eu acho que naquele momento eu resolvi que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu ia estudar o oceano. Minha família sempre me deu o maior apoio para seguir a carreira de cientista. Minha mãe também é cientista, então eu não tive muita resistência em casa, muito pelo contrário. Eu tive muito incentivo. E isso, infelizmente, ainda não é muito comum para as meninas, né? Esse incentivo da família para seguir a carreira científica. A gente ainda sofre muito com os estereótipos, com essa ideia de que ciência não é uma área para as mulheres. Mas bom, eu entrei no curso de Biologia, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e já no primeiro período eu fui procurar um estágio de iniciação científica na área de Biologia Marinha, que sempre foi minha paixão. Aí eu fiz um estágio, né, na Biologia Marinha, de lá eu fui trabalhar com água doce, fui fazer um estágio com ecologia de água doce, que a gente chama de limnologia, e aí eu segui no mestrado nessa área, ainda na UFRJ. Aí eu fui para a Amazônia, trabalhei num lago impactado por resíduos de mineração, lá na Amazônia. E aí no doutorado eu resolvi voltar para o mar. Fiz meu doutorado em oceanografia, no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e eu estudei a Baía de Guanabara e a região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também focando em poluição e impactos ambientais. De lá eu vim para Recife e sigo estudando o mar, sempre focando na poluição e na recuperação dos ambientes aquáticos. Então, eu comecei na água e continuo na água, às vezes com um pouquinho mais de sal, às vezes um pouquinho menos, mas sempre na água. E nunca mais deixei a ciência. E como Mariana Guinter começou a enveredar pela divulgação científica? Então, eu acho que a sementinha dessa ideia de trabalhar com divulgação científica, com comunicação mais popular da ciência, vem desde antes da minha entrada na universidade. Porque na nossa época, para entrar na universidade, a gente precisava fazer a prova para o curso e para a universidade que a gente queria cursar. Cada universidade tinha uma prova específica e a gente tinha que definir o curso antes de fazer a prova, não tinha como mudar depois. E eu me lembro que, apesar dessa paixão pela biologia marinha, a
comunicação também me encantava e eu fiquei na maior dúvida entre biologia e comunicação na época do vestibular. Eu não sabia se eu queria ser jornalista ou cientista. E aí eu optei pela ciência, mas aquele desejo de ser jornalista continuou de certa forma latente durante todos esses anos. Eu acho que por isso que hoje, quase 30 anos depois de me iniciar na ciência, eu ando mergulhando cada vez mais nessa área do jornalismo, da comunicação voltada para a divulgação da ciência. Mas além desse desejo, que eu nutria desde a adolescência pela comunicação, eu comecei a perceber ao longo desses anos como cientista que, na verdade, muito pouco adiantava as pesquisas que eu desenvolvia no meu laboratório, os artigos que eu escrevia, os congressos que eu frequentava, até os alunos que eu orientava, se tudo isso que eu e tantos colegas estávamos produzindo não chegava à sociedade. De que adianta eu pesquisar sobre os impactos da poluição nos ecossistemas aquáticos, sobre as possíveis soluções, as estratégias de recuperação desses ambientes degradados, se todas essas informações que eu gerava não chegavam à sociedade, que continua consumindo cada vez mais plástico, jogando lixo no chão, jogando óleo na pia, jogando esgoto nos rios. Então, a gente começa a perceber que existe realmente uma falha grave de comunicação entre nós, cientistas, e a sociedade. E isso começou a me incomodar muito. Eu queria me sentir mais útil, sabe? Eu queria, de alguma forma, fazer com que o conhecimento que nós estamos gerando nas universidades chegasse à sociedade. Eu vejo que muitos colegas cientistas observam essa onda obscurantista e negacionista com tanto espanto, sem perceber que nós temos uma parcela imensa de responsabilidade na ignorância da sociedade em relação à ciência. Enquanto nós estamos fechados nos nossos castelos de saberes, construindo conhecimento, que acabam ficando mesmo restritos aos papers e aos congressos, a sociedade está se informando através de fake news, através de correntes do WhatsApp. E foi por isso que eu comecei a trabalhar mais ativamente nessa área. Tanto pesquisando sobre divulgação científica, que é uma área de pesquisa bastante sólida dentro da área da comunicação, quanto tentando trazer um pouco da ciência para o público geral. E isso através das mídias sonoras, que eu acho um veículo bárbaro para a divulgação científica. Agora a Mariana fala pra gente sobre os programas de divulgação científica que ela produz. Então, falando um pouquinho dos meus projetos atuais de divulgação científica, respondendo aí a segunda parte da sua pergunta, um desses projetos é o Prosa com Ciência, que é um programa de podcast onde eu entrevisto cientistas das mais variadas áreas de conhecimento. A ideia desse programa é trazer um pouco da história de cada cientista, do seu dia a dia de trabalho, das pesquisas, das descobertas que cada um anda fazendo. Enfim, falar um pouco do que é ser cientista e do que é fazer ciência, de uma forma leve, solta, um bate-papo. Por isso o nome prosa. É uma prosa mesmo. E com isso a gente também vai desmistificando um pouco aquela figura do cientista, aquela pessoa estranha, que fala difícil e que faz coisas hiper complicadas. Então, essa é um pouco a ideia desse programa. Ele está disponível nos principais agregadores de podcasts e está no ar desde junho do ano passado, de 2020. E um outro programa que eu tenho é o Ciência no Dia a Dia, que é um programa semanal e aí são drops mais curtinhos, de mais ou menos 5 minutos, onde eu falo da ciência por trás das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, a ciência está super presente no nosso dia a dia. Em tudo que a gente está fazendo, comendo, até pensando, Mas a gente não se dá conta. Então a ideia desse programa é mostrar como a ciência faz parte do nosso dia a dia, mas principalmente convidar o ouvinte a pensar cientificamente. Eu acho que quando a gente consegue explicar de uma forma simples uma coisa que parece super complexa, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam qualquer coisa. E não deixa de ser esse o meu trabalho como professora. E eu acredito que a educação científica é o maior antídoto contra a ignorância, o obscurantismo e esse negacionismo da ciência que a gente está vivendo. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas raciocinem de forma lógica e crítica, elas terão muito mais autonomia para decidir se aquela informação que ela está recebendo faz ou não faz sentido. Então, o meu objetivo com esse programa é ir estimulando esse pensar científico.
Como é que funciona tal coisa? Por quê? Como é que foi inventado aquele equipamento? E eu tento, na verdade, falar um pouco de tudo, de antibióticos a bronzeamento, de mudanças climáticas a agrotóxicos, de vírus a fermentos, para que o pensar científico também possa, pouco a pouco, ir fazendo parte do dia a dia das pessoas. Esse programa ele é veiculado pela Rádio Web da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Rádio FRJ, desde setembro do ano passado, e ele também está disponível nos principais agregadores de podcasts. Então, esses são os programas de divulgação científica que eu estou produzindo atualmente. Mas, além disso, tem também os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão que eu venho desenvolvendo dentro da universidade nessa área de divulgação científica. E aí envolvendo também alunos de graduação, de pós-graduação, para tentar incrementar um pouco a formação desses futuros cientistas nessa área da comunicação. Eu acho que a gente precisa urgentemente de cientistas que saibam se comunicar com o público. E, na minha opinião, o futuro da ciência depende muito disso. Bom, ainda temos muitos casos, de jornalistas que abrem espaço para profissionais que emitem falas discordantes do consenso científico. E o que a Mariana Guinter pensa sobre isso? E também eu perguntei como é que se forma o consenso científico. Olha, a ciência não tem lados, porque não é uma questão de opinião. A ciência é baseada em fatos, em evidências, que são resultado de um rigoroso método de formulação e verificação de hipóteses, que é o que a gente chama de método científico. Então, tudo começa com uma pergunta. Dessa pergunta, nós propomos hipóteses, que são possíveis respostas a essa pergunta. E aí nós precisamos testar essas hipóteses para saber se elas respondem ou não àquela nossa pergunta. E é nesse momento que nós vamos fazer os testes, os experimentos, que vão confirmar ou refutar a nossa hipótese. E daí nós temos então uma evidência, um fato, e a partir dessas evidências nós podemos propor uma teoria. Então é assim que funciona o método científico. Isso não quer dizer que uma evidência, uma teoria científica, ela não pode ser falseada, não pode ser contrariada. Ela pode e deve, e isso que é o mais bacana da ciência. Qualquer um pode chegar e provar, claro que através de todas essas etapas do método científico, que uma teoria falha, que o que pensávamos ser de um jeito, na verdade é de outro. A ciência, ela está em constante mudança, em constante evolução. Então, o consenso científico, ele é o resultado desse processo de verificação de hipóteses. E isso repetido diversas vezes. É claro que a gente vai ter situações em que alguns estudos mostram resultado e outros mostram resultados diferentes. Então, qual seria a conclusão? Nesse momento, a conclusão é de que nós ainda não temos estudos suficientes que possam nos responder essa pergunta. Ou seja, nós ainda não temos um consenso. E é isso que faz a ciência ser um processo dinâmico e infinito, com todas essas perguntas e respostas. No caso de algumas polêmicas sobre a eficácia de medicamentos, por exemplo, quando a gente fala que não há comprovação científica da eficácia, é que nós não conseguimos mostrar, através de estudos que utilizam o rigor do método científico, que tal medicamento é eficaz para tal condição. Então, até que alguém consiga comprovar a eficácia, o medicamento não é eficaz. Agora, sobre a conduta dos jornalistas, eu realmente não me sinto muito à vontade para opinar, mesmo porque eu estou entrando nessa área agora. Mas eu lembrei de uma frase famosa de um jornalista americano que diz que se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não, não é o trabalho do jornalista reproduzir as duas opiniões, e sim olhar pela janela e descobrir qual é a verdade. E no caso mais específico do jornalista científico, para que ele consiga de fato decidir se está chovendo ou não, ele precisa de ferramentas para entender o que é a chuva, entender por que uns dizem que está chovendo e outros dizem que não. Da mesma forma que o cientista precisa ter na sua formação habilidades para se comunicar com o público, o jornalista que cobre essa área de ciências precisa também ter na sua formação disciplinas que falem sobre metodologia científica. O jornalista precisa ter essa capacidade crítica que eu falei agora há pouco, para que ele possa decidir se aquela informação dita científica faz sentido. E assim ele vai poder, com mais propriedade, definir o que é verdade dentro das informações que ele tiver acesso. Qual o papel da mulher na ciência hoje? E que cientistas mulheres, a Mariana Guinter destacaria? Ela deu uma resposta muito legal, ouçam aí.
Bom, em Pernambuco, no Brasil e no mundo todo, a mulher ainda enfrenta muitos desafios e não tem as mesmas oportunidades que os homens têm na ciência. E isso se deve muito àquilo que eu falei antes sobre os estereótipos, essa ideia super antiquada de que existem áreas de atuação femininas e áreas de atuação masculinas, que é a mesma ideia de que existem brinquedos e brincadeiras diferentes para meninos e para meninas. Então, muitas meninas elas já crescem acreditando que a ciência não é para elas, ou que elas não são boas o bastante para isso. E aí elas nem tentam. As meninas ainda não são tão estimuladas nas áreas da ciência quanto são os meninos. E aquelas que mesmo assim insistem na carreira científica enfrentam ainda muitos preconceitos. Desde ter artigos e projetos de financiamento aceitos, aprovações em concursos, convites para palestras, tudo é mais difícil na academia para as mulheres. Nós já conseguimos enormes vitórias, é verdade, mas ainda há muito para ser conquistado para conseguirmos chegar a uma condição de igualdade com os homens dentro da academia. E dentro dessa desigualdade, a gente tem um fator muito importante que é a maternidade. Na nossa sociedade, o cuidado com os filhos ainda é, na grande maioria dos casos, uma tarefa exclusivamente materna. E isso faz também uma diferença enorme na produtividade e nas oportunidades de trabalho para as mulheres em relação aos homens, que na sua maioria, apesar de pais, não investem o mesmo tempo na criação e na educação dos filhos. Então essa desigualdade na nossa estrutura social, além de todos os preconceitos que eu já tinha falado, vão afetar diretamente o desempenho das mulheres na ciência e agravar ainda mais essa disparidade, né? Essa desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Agora, sobre os cientistas locais e nacionais que eu destacaria, eu não saberia listar sem correr o risco de ser injusta com alguém. E nossas métricas de importância na ciência, elas são tão limitadas ainda, sabe? Quem seria uma cientista de destaque? Aquela que publica muitos artigos? Aquela que fez uma descoberta importante? Aquela que ganhou muitos prêmios? Como é que eu vou comparar uma cientista que está iniciando a sua carreira com aquela que já está estabelecida, que já tem seu laboratório equipado, seu grupo de pesquisa funcionando, seus projetos aprovados? Como é que eu vou comparar, por exemplo, uma cientista que não tem filhos, aquela que é mãe solo? Então, para mim, todas as mulheres que escolheram a ciência merecem todo o meu respeito e admiração pelo simples fato de enfrentarem o desafio diário de ser cientista no Brasil. Bom, eu quero agradecer muito a participação da professora e pesquisadora Mariana Guinter aqui no InterD. Obrigada a você também e parabéns pelo programa. Para acessar a versão em texto desta entrevista e outros conteúdos sobre ciência e conhecimento, visite nosso site www.interd.net.br. Este programa é produzido e apresentado por este que vos fala, Adeluna. Tem edição de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte.